Opa, e aí? Então, uma coisa que passou batido, né? Acho que na verdade eu esqueci de passar para vocês. Foi uma alteração, né? Nessa struct aqui, ó, struct caixa. Essa struct que está dentro desse submódulo fluxo, né? Se você é um cara assim que é esperto, você já deve ter imaginado qual o problema aqui. Olha só, para essa implementação. A princípio, como o nosso programa ele é bem simples, sabe? Ele é muito simplório, a gente não consegue perceber o quanto isso aqui é problemático, né? A gente, basicamente, por exemplo, a gente não está encapsulando a nossa regra de negócio. Nosso código, mesmo com modularização, não está reaproveitável. Olha só, que incrível. A gente modularizou o código e ele não está reaproveitável. Olha que bagulho estranho, né? Mas eu vou explicar o porquê disso, né? Aqui, como é que a gente hoje, né, manipula as propriedades de saldo, saída e entrada no nosso caixa? A gente manipula diretamente ali dentro da struct, né? Basicamente, a nossa struct é uma estrutura de dados aqui, né? Ela está tendo um papel de estrutura de dados aqui, né? E acontece que se a gente começasse a adicionar mais complexidade nessa regra de negócio, né? Como por exemplo, agora toda vez que tiver uma saída, eu quero adicionar num relatório, por exemplo, eu quero gerar a cada 30 dias, se houver uma saída, um relatório em CSV. Ah, não, eu quero agora fazer um CRUD com SQLite. Então aqui eu tenho uma operação com um banco aqui SQLite. Ah, toda vez que tiver uma saída, eu quero fazer uma notificação push aqui para o desktop do cliente. Enfim, você vê que, imagina tu fazer toda essa regra, vai fazendo regra e mais regra e mais regra e mais regra e mais regra aqui, você já vai chegar a um ponto que esse código, primeiro, vai estar enorme, né? E o que acontecer, além de, o maior problema não é ele estar enorme, o maior problema é ele não ser reaproveitável. Porque se você precisasse, por exemplo, da mesma regra de gerar um relatório, por exemplo, você teria que recopiar toda a estrutura de código e colar em outro lugar, né? Isso já prova para a gente que o nosso código ele ainda não é reaproveitável, né? Que o nosso código não usa uma regra básica de encapsulamento, né? Então, como é que a gente pode resolver esse problema? A priori, a gente pode usar algumas estratégias, né? Uma delas é usando funções. Na documentação, eu vou dar uma palhinha para vocês, né? De como vocês podem resolver esse problema, tá? E já avisando, funções para esse caso não seria a melhor abordagem, tá? Aqui a gente tem um exemplo, olha só. Eu vou caçar aqui e mostro para vocês. Olha só, eu vou explicar. A gente tem aqui na documentação, o Rush nos dá, ele cria um struct com um width e um rate, ou seja, uma largura e altura. Aí o que acontece? Ele cria uma instância dessa struct, né, chamada retângulo. Aí no final das contas, ele printa o resultado de uma função area que passa a referência de memória da instância desse retângulo. Quem é que faz isso? Essa função. Olha só como é que ela é estruturada. Veja que aqui, gente, toda vez que vocês verem no Rust esse carinha aqui, ó, né, esse E comercial, ele significa a referência de memória, tá bom? Isso porque o Rust ele trabalha com borrow. O borrow é um conceito ali de memória que se, por exemplo, se você pega essa instância aqui, tá vendo? Essa variável, passa para essa função sem informar o endereço de memória, o que acontece? Você vai estar, de uma forma bem superficial, você vai estar passando a referência dessa struct aqui, desse objeto, para cá para dentro.
aqui dentro, ó, desse escopo de função. E ele vai ser inutilizado aqui. Então ele não vai poder ser usado aqui em cima, né? Na função pai que está chamando essa função filho. Então, é até por isso que a gente utiliza referências, né, que são os endereços de memória, que aí você só aponta para o endereço de memória, né, e você consegue extrair os valores sem ter que tomar, né, digamos, a estrutura para você, né, para sua função de chamada. Mas, bom, me prolonguei aqui, mas só entenda que uma abordagem é você passar a referência de memória da sua struct para dentro de uma função, definir um valor de retorno que seja, né, e fazer toda a sua regra de negócio. Então, por exemplo, a gente poderia fazer o mesmo aqui, só que no nosso caso a gente não teria retorno nenhum, né? E a gente só manipularia, né, o que está aqui dentro de retângulo. Para você fazer essa manipulação, você teria que colocar a palavrinha-chave mute aqui. Mas eu já vou explicar, tá? Relaxa, tá? Mas essa forma aqui de fazer com função ela é válida, tá? Você pode fazer assim, tá? Mas eu vou no vídeo, nesse vídeo explicar como faz com a forma de métodos para você já aprender a implementar da forma certa, tá? É, O que acontece? Qual o problema disso daqui? O primeiro problema é a organização, né? Porque pensa que você vai ter tipo várias funções separadas em vários locais diferentes para referenciar o recurso de retângulo, por exemplo. Vamos supor que se você está usando ali seu editor VS Code, por exemplo, e tu quer saber onde ficam os recursos, por exemplo, de retângulo, né? Aí se você usar aquela abinha lá de pesquisar geral ali, né, do VS Code, você vai achar uma cacetada de coisa retângulo, função separada. Isso não é legal não, cara. Isso é bem ruim. É, e na questão, né, é mais na questão organizacional, né, que isso aí não é legal, tá? Então, qual é uma outra abordagem melhor que essa daqui, porque não é legal essa aqui, né? Qual é uma outra abordagem que a gente pode usar, né? A gente pode usar essa abordagem aqui, que é a definição de métodos para nossa struct, tá? Cara, eu tô falando aqui, deixa eu aumentar aqui, eu acho que agora tá dando para enxergar melhor, né? Mas acho que estava muito pequeno antes. Mas ó, a gente tem a abordagem de definição de métodos, que é o seguinte: dentro de um bloco, por exemplo, ali de código, você consegue fazer com uma palavrinha-chave impl, né, IMPL, né, a referência para uma struct, por exemplo, né, e e implementar métodos, né? Métodos para a struct alvo, né? A struct que você está querendo implementar os métodos. No caso aqui, ele dá um exemplo. Como é que você poderia implementar aquele mesmo método que a gente viu antes, só que no caso, usando essa abordagem aqui, né? Que é a de métodos. Você poderia fazer assim: você define uma struct, usa a palavrinha-chave, essa palavrinha-chave impl, coloca aqui o nome da struct que você está querendo referenciar, aí você define aqui igual você definiria um método, fn area, o retorno e a regra. E o que é esse cara aqui, né? Que seria esse mano aqui, o self? O self é para referenciar a instância atual, tá? Então, por exemplo, toda vez quando você cria uma instância dessa aqui, e você chama esse método aqui, tá? Esse self desse método aqui vai estar referenciando essa instância. Ou seja, o self é a referência de uma instância, entendeu? É como se fosse o this do JavaScript, tá? Quando você tem uma classe lá e você dá o this, por exemplo, isso aí é o mesmo esquema do JavaScript. Só que aqui no Rush a gente usa o self. E aí é aquele mesmo esquema. É a mesma coisa disso aqui, gente, ó. É a mesma coisa que você está fazendo isso daqui, só que de uma forma mais simplificada, né? Nesse caso aqui, ele está usando o mesmo conceito de endereço de memória. Por quê? Se você chamar esse método com um self puro, esse cara aqui, ó, area, por exemplo, ele vai tomar, né, essa instância para ele.
Ou seja, qualquer outro carinha que for utilizar essa instância aqui, depois não vai conseguir, entendeu? Porque ela foi tirada, digamos, desse escopo aqui, tá? Ela tira ele desse escopo aqui, né? Então olha como que é mais limpo, né? E outra coisa, muito mais fácil de organizar, né? Porque se você agora, com esse mesmo cenário, procurasse esse mesmo recurso com o seu VS Code, ou que seja, com o seu editor preferido, você teria mil vezes mais facilidade de encontrar os recursos necessários, né? É muito mais fácil. Além de você ter toda uma regra, né? Toda uma definição em cima de um significado, igual eu disse antes, né? Uma struct ela traz um significado, né? Então você tem um retângulo e tudo ali dentro de implement está relacionado àquele contexto, né? Retângulo e tudo mais. É, eu estou sendo bem teórico aqui, mas a gente vai para a prática, né? Vou ensinar vocês a aplicar isso na prática. Deixa eu ver aqui outra coisa interessante para a gente dar uma bisoiada, né? Ó, outro ponto, questão de parâmetros, ó. O que acontece? Como é que anteriormente a gente viu que a gente poderia receber no parâmetro ali de um método dentro do instruct o self, né? Então, como é que a gente faz para passar mais parâmetros, né? É, ele nos dá um exemplo aqui em que a gente tem três instâncias de retângulo e ele calcula, por exemplo, se cada retângulo desse, né? Ele criou um método aqui, né? Que calcula se o retângulo atual, né, ele que está sendo passado aqui, né, na verdade o retângulo atual que está sendo passado aqui dentro do método cabe nesse retângulo aqui instanciado, entendeu? Então basicamente é um negócio bem simples, né? Então a implementação dele é essa, ó. Caso você quisesse, por exemplo, definir mais um outro método dentro do outro método não, outro parâmetro dentro do seu método, basta você colocar um vírgula e colocar o que você quisesse aqui. Não precisaria ser isso, né? Poderia ser qualquer outro tipo. Poderia ser um tipo string, um 32, um booleano, o que seja que fosse aqui dentro, tá? É, e lembre-se que quando você for chamar esse método aqui, né, esse cara aqui, né, o self, ele vai ser omitido. Você não vai precisar de passar ele por parâmetro, né? Enfim, outra coisa muito interessante, quer dizer, muito importante de vocês saberem são as funções associadas. O que é função associada? Tudo dentro daquele bloco ali, cadê? Vamos ver aqui. Tudo dentro desse implement block aqui, ele tudo que tiver aqui dentro de função são funções associadas, só que tem uma diferença, tá? As funções que recebem esse self são métodos, porque elas precisam de uma instância de uma instância da struct para conseguir funcionar. Entendeu? Então elas necessitam daquela struct ser instanciada para você conseguir, sei lá, manipular, né, os valores, enfim. As associadas não. Elas são um pouco diferentes. Normalmente, quando você define uma função ali dentro de uma struct e ela não esse aqui é um exemplo, ó, e ela não tem o self como parâmetro, o Rust considera ela como uma função, né, uma função associada, não considera como método, tá? Isso aqui é uma função. Se tivesse colocado no self, era o método, tá? Então, basicamente, quando você fala de função associada, você tá dizendo como todas as funções dentro de um struct. Só que é mais comumente, né, na linguagem do pessoal da comunidade de Rust, sempre falar que isso aqui é uma função associada e os que têm o self, por exemplo, no parâmetro, assim, são funções de método, tá? Funções associadas, funções de método. Normalmente, cara, você vai usar, assim, é bem raro, tá? Você vai usar desse jeito, mas você vai usar funções associadas assim, quando você quiser definir você quiser definir um new, por exemplo, cadê? Que ele fala aqui, ó, quando você quer criar um construtor, né? É como se fosse um construtor de classe, né? Aí você coloca o new e retorna ele mesmo, né? Só que com os parâmetros que você deseja, tá vendo?
como se fosse construtor. Ou então factory, né? Construir ou sei lá, construir uma coisa completamente diferente, né? Da instância atual. Ah, basicamente, cara, é isso. É isso. É bem simples. Não tem muito informação para passar para vocês sobre isso, né? Sobre simples. Ele é bem simples de entender, cara. Não tem muito segredo. Mas como é que isso aqui vai encaixar pra gente, né? O que que a gente vai fazer com essa informação toda aqui, né? Pra gente na prática. É, a gente vai aqui, ó, dentro do nosso struct, a gente vai definir um bloco de implementação para ela. O que isso significa? A gente vai encapsular o que a gente já fez aqui, por exemplo, saída, entrada e até esse carinha aqui, ó, que é o relatório, né, que é a visão geral. A gente vai implementar isso tudo dentro de métodos para a nossa struct caixa, né? A gente vai colocar um método de adicionar saída, um método de adicionar entrada, e um método de dados gerais para a gente conseguir formatar os dados ali e ver. Vocês vão ver que é bem legal, é bem simples e isso aí já faz uma baita diferença no nosso reaproveitamento de código. O código fica ó, 10. Então, bora, né? Meter a mão na massa.